de ninguém e só poderiam passar para o Estado após um processo de discriminação. O que é essa discriminação? É de marcação, de registro, de medição, processo administrativo, de tomada da propriedade daquele imóvel pelo Estado. E se tiver um particular ali há mais tempo, então ele poderia usufruir aquele imóvel. A segunda corrente entende que essas terras são de propriedade do Estado e não podem ser objeto de uso capião. Até por essa ideia de moradia, de função social da propriedade, tendo que o mais correto seria aplicarmos essa primeira corrente. Pessoal, vamos entrar agora numa discussão muito importante. Família. Bem de família. De acordo com o professor Silvio Venosa, o bem de família constitui-se uma porção de bens que a lei resguarda com as características de inalienabilidade e impenhorabilidade. Alguém abriu o microfone aí, pois não? Eu que abri, professor. Pode falar. Por exemplo, eu vi umas fotos, uma reportagem, que tem aqui um prédio enorme na Afonso Pena, que é o Otton Palace, está fechado lá, bloqueado, não tem Sim, função nenhuma. mas o Otton ele é particular, ele não é do Estado. Sim. E por que ele está fechado? É relativamente recente, né, esse fechamento do Otton, e é importante que se dê uma destinação a ele, mas provavelmente ele está sendo utilizado para garantir dívidas, deve estar sendo... a empresa provavelmente entrou em falência e vai ser utilizado para quitar as dívidas da empresa com os credores, então é um caso distinto. Existe ainda uma função social ali. Mas e se caso ele for invadido, por exemplo, igual em São Paulo, tem vários prédios assim que foram invadidos e... Bom, se for invadido, o proprietário ele pode tomar as medidas necessárias. Existem as ações possessórias, no caso de ação contra o esbulho possessório, contra o mero incômodo, ação de retomada da posse, uma ação para evitar que seja perturbado. Existem ações específicas. Vocês vão ver essas ações específicas lá no processo civil. Ok. Lá no Código de Processo Civil, vocês vão ver essas ações específicas para proteção da posse. Por exemplo, eu poderia, se fosse invadido, se fosse ocupado, poderia haver a ação de reintegração de posse. Sim. Tá bom? Tá ok, professor. Obrigada. Nada. Vamos continuando. O bem de família constitui-se uma porção de bens que a lei resguarda com as características de inalienabilidade e impenhorabilidade, em benefício da constituição e permanência de uma moradia para o corpo familiar. Então, é um bem ou uma porção de bens que são inalienáveis, impenhoráveis e existe como moradia para o corpo familiar ou como garantia de um patrimônio mínimo para o corpo familiar. Sou Teodoro Júnior, é o ato por meio do qual se processa a individualização dos bens, colocando-os à disposição do órgão judicial para satisfação do credor. Então, sobre o imóvel, que é o bem de família, que é mais comum, ter um apartamento, que é um bem de família, não vai incidir a penhora. Então, bem, é a regra geral. O bem de família não vai ser penhorado para satisfação de dívidas, para garantir o mínimo existencial, que é a moradia para aquela família. O bem de família, ele pode ser voluntário, a própria família estabelece qual é o seu bem de família, se você tiver muitos bens, ou pode ser legal, pode ser decorrente da lei. Vamos entender o que é o bem de família voluntário, como que nós escolhemos, como nós determinamos o que é o bem de família voluntário. O procedimento está previsto lá no artigo 1711 do Código Civil. Podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que na outra parte 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre penhorabilidade do imóvel residencial estabelecidas em lei.
especial. Então, até 1/3 do seu patrimônio, você pode decidir em cartório separá-lo como bem de família. Então, 1/3 desse patrimônio vai se manter inalienável e impenhorável. E ainda, também, o imóvel de residência da família, isso é além, tá? O imóvel de residência da família vai se manter também como bem de família. Então, é óbvio que nós estamos tratando de uma família que tem um patrimônio muito grande. Isso existem essas possibilidades para evitar a dilapidação deste patrimônio. E como que nós constituímos, portanto, este bem de família convencional? Você pode, inclusive, escolher, vamos supor que tenha vários imóveis, e você escolhe dentre aqueles imóveis qual seria o seu bem de família. Você pode fazê-lo. Essa constituição do bem de família voluntário vai ser por escritura pública no cartório ou através de um testamento. O de cujus deixou o patrimônio, estabelecendo que 1/3 dele seria ali bem de família. Até 1/3 do patrimônio líquido, como nós vimos. Por quê? Porque mais do que isso, seria talvez uma tentativa de fraudar credores. Mais do que isso, poderia configurar uma tentativa de escapar ao pagamento de suas dívidas. Quanto ao objeto do bem de família, 1712. O bem de família consistirá em prédio residencial, urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Então, não é apenas o bem imóvel, não é apenas a residência, não é apenas a casa, mas também as pertenças, os acessórios, valores mobiliários. O que são os valores mobiliários? Ações. Então, pode ser 2 tipos de bens. O imóvel urbano rural, destinado à residência, e os valores mobiliários, rendas, participações societárias, aluguéis, que serão utilizados na conservação desse bem. Tudo isso pode fazer parte dos bens de família, ou pode ser apenas o imóvel mesmo. E até quando dura essa constituição do bem de famílias? Até o falecimento de ambos os cônjuges e até que seja atingida a capacidade por todos os filhos. É uma soma, tá? Então, são complementares. A dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de família. Então nós tínhamos aqui um imóvel, um apartamento da Rose, que era o bem de família. A Rose se divorciou, vamos supor. Aquele bem deixou de ser bem de família? Não, porque ele não é o bem do casal, é o bem de família. De família. Se a sociedade conjugal for dissolvida pela morte de um dos cônjuges, o sobrevivente poderá pedir a extinção do bem de família, se for o único bem do casal. Por que pedir a extinção do bem de família? Porque assim ela vai poder alienar, ou ele vai poder alienar o imóvel, vamos supor que é um imóvel com valor muito alto, e entende que agora, como um dos cônjuges faleceu, a renda da família diminuiu. Assim, se mantivesse aquele bem como bem de família, a sua manutenção é cara, digamos, e vai ser complicado manter o padrão de vida, ou pelo menos próximo daquele padrão de vida da família. Então, você pede que seja desconsiderado aquele bem como bem de família para vender o imóvel. Às vezes você compra o mais barato, enfim, faz o que você quiser, mas como foi extinto, como houve o falecimento de um dos cônjuges, é possível. 1722. Extingue-se igualmente o bem de família com a morte de ambos os cônjuges e a maioridade dos filhos, desde que não sujeita à curatela. Bom, essa tratativa do bem de família eu acho importante, mas não vai ser cobrado de vocês na prova, tá bom? Eu trouxe aqui como mera complementação. Então tem várias regras para vocês analisarem, porque como vocês percebem, esses artigos que nós estamos tratando são artigos que estão previstos lá adiante na matéria, na disciplina do Direito Civil. Então eu acho que nós poderíamos encerrar por aqui. Só queria que vocês entendessem que existe o bem de família. Beleza? Sim, professor. A Elaine teve que sair para levar o cachorro ao médico. Tá.
E a Juliana Talarico, a internet dela está muito ruim, ela não está conseguindo sustentar. Ela me mandou mensagem. Então tá. Sobre a prova, pessoal. Professor, me ensina de novo como entrar lá no AVA. Eu estou tentando ver uma outra tela aqui. Só um minuto. Vou ensinar agora. Por favor. E esse material você já mandou para gente? Não, ainda não. Poderia me mandar no meu e-mail, já que a Juliana está sem internet? Eu te mando no WhatsApp aqui. Tá, obrigado. Tá, nada. Abrindo aqui, Rose. Disciplinas interativas. Quando você entrar no AVA... Eu estou nessa página. Na prova digital. Sim. Cliquei na prova digital. Vamos lá. E aí? Apareceu essa tela? Não, apareceu para mim assim, não existe provas agendadas até o momento. Então você não tem, ué. Mas você tem disciplina EAD com professor de direito à distância? Então você não precisa fazer. Tem não. Então você não precisa fazer. Ai, graças a Deus. Bom? Não gosto de estudar, eu gosto de estudar, mas claro, minha cabeça está muito ruim. Ah, não, imagino, né, Rose? Então, para a gente tentar finalizar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas questões lá do AVA? Vai ser eu e a Rayane, né, Rayane? Isso. Rayane deve estar fora do computador. Mas vamos lá então, Rose. Você foi premiada. Quanto aos bens, assinale a alternativa correta no que tange aos bens acessórios, Rose. Sim, acessórios. Alternativa A, o bem principal é o que tem existência própria, autônoma, que existe por si. Certo ou errado? Certo. Certo. Mas vamos ver as demais para a gente ter certeza mesmo. B, o acessório nem sempre segue o principal. Correto. Ilustre, né? Na verdade, aqui, a gente tem que fazer a diferenciação. O seu raciocínio é correto. Você deveria fazer diferenciação. Sim. Porque nós poderíamos falar em pertenças. Mas essa é uma ideia. Aqui, na prova objetiva, você vai ter que considerar isso incorreto. Incorreto? Na objetiva, você vai ter que considerar incorreto. Porque o acessório pode seguir o principal, como você explicou. Porque pela regra do princípio da gravitação jurídica, sim, o principal sempre, o acessório sempre segue o principal. Aí nós temos uma exceção que são as pertenças. Sim. Mas como é uma prova objetiva, e a gente já viu que aquele ali em cima está correto, você vai considerar esse aqui incorreto. Entendi. Mas com destaque. A gente poderia ser discutível essa letra B, sim. C, complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico. Tá, o que é isso? Não explicou. Então, não está correto, né? Isso aqui poderia se chamar de patrimônio. Uhum. Pluralidade de bens. São os bens coletivos. Né? Não, pluralidade de bens é um bem coletivo, pode ser. Indivisíveis por natureza. São os bens indivisíveis, não são bens acessórios. Então, o que estaria correto aqui seria a letra A. Questão muito fácil. A única que poderia gerar dúvida é essa letra B. 2. Os bens coletivos são chamados também de universais ou universalidades e abrangem as universalidades de fato e de direito, somente as universalidades de fato, somente a universalidade de direito, a universalidade simples e de direito, a universalidade simples e de fato. É a letra A. Universalidades de fatos e as de direito. Universalidade de fato, Rose, exemplo, biblioteca, rebanho. De direito, bom, um conjunto de direitos que faz parte da herança, por exemplo. Sim. 3. Complete lacuna da sentença a seguir. São utilidades que uma coisa produz. Nasce e renasce da coisa sem acarretar-lhe-á no todo ou em parte. O que nasce e renasce da coisa? Frutos. Fruto. Por que não é produto? Por que não é produto? De uma coisa que produz, renasce. Não, porque ele se reprovar, vai nascer de novo. Porque nasce de novo. Nasce de novo. O produto não, o minério, ele nasce de novo. Ah, daqui a bilhões de anos. Daqui a bilhões de anos nem vai existir sistema solar, o Sol vai explodir. Então não considera. Então frutos, esse primeiro, são utilidades de uma coisa
periodicamente produz, nascem e renascem da coisa sem acarretar-lhe a destruição no todo e parte. Quem fez o material estava com preguiça, porque as 3 primeiras a resposta foi a letra A, né? Letra A. Então estava com preguiça quem fez. 4. Assinale a alternativa que indica as características dos frutos. A. Periodicidade. Sim. Inalterabilidade da substância e separabilidade. Mais uma vez, letra A. A pessoa estava com preguiça de verdade. Esse aí você pegou de quem? Isso aqui está no livro do KLS. Ah, não. Eu faço tudo. Eu fiz tudo, professor. Então vamos ver se vai acertar essas 5 aí. Tá, vamos lá. Necessárias. Onde você vai colocar a letra A? Depende do principal? Não. Tem existência própria? Tem por fim conservar o bem? Não falo o que são necessárias, né? Mas são benfeitorias. Tem por fim conservar o bem? Eu colocaria tem por fim conservar o bem, necessário. Então, necessárias seriam aqui, ó. Opa! Não vai dar para fazer o que eu quero, não. Tem por fim conservar o bem. Letra A aqui, então. Isso. B, úteis. Úteis. Úteis aumentam ou facilitam o uso do bem. Úteis. Aumentam ou facilitam o uso do bem. Úteis. Sim. Letra B. Luxo. Luxo. De mero deleite. De mero deleite. Sim. De mero deleite. Acertando tudo. Vamos lá. Tô? Principal. Por enquanto tá bom. Principal. Principal. Tem existência própria. Então D, e aqui é certinho, Rose. Parabéns aí. Obrigado, professor. Nossa, minha cabeça está tão... Obrigado. Vamos lá, vamos fazer mais. Não, já acabou. Depois é aberta. Depois é aberta, tá vendo? Entendi. Talvez a gente... Acho que lá embaixo tem discussão sobre... Tem questões sobre bens públicos aqui, ó. Então tá, vamos fazer isso aqui, ó. O artigo 9º do Código Civil considera públicos os bens do domínio nacional. Não, não é artigo 9º, não. Pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Tá errado o artigo ali. Não é o 9º, não. Vamos ver. Interno? Você acabou de falar agora. É o 99. É o 99, né? Sim, é o artigo 99. São bens públicos. Bens públicos. Não, 98 esse aí que ele queria colocar. 98, que ele queria falar. O artigo 98 do Código Civil considera públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Quanto aos bens de uso comum do povo, assinale a alternativa correta. Então, são aqueles que todo mundo pode utilizar. São os que podem ser usados por qualquer um do povo, sem formalidades. Aparentemente correto. Destinam-se especialmente à execução dos serviços públicos. Não. Esses são os bens de uso especial. São os que constituem patrimônio das pessoas jurídicas de direito público. Isso pode até constituir, mas acho que imagino aqui que estava falando dos bens dominiais. Sim. D, são inalienáveis enquanto conservarem na forma que a lei determinar. São inalienáveis enquanto conservarem o quê? Né? Então, conservarem a sua qualidade na forma que a lei complementar. Não estão sujeitos a uso capião. Esse que é o problema. Aqui está correto. Sim. A letra E. Essa D você poderia considerar correta também, a depender. A letra A você poderia considerar correta também, mas você pode colocar algumas formalidades, como pagamento de pedágio. Sim. Então, por eliminação, eu colocaria a letra E, porque eu acho que essas A e D estão incorretas, mas numa prova de concurso, geraria muita polêmica. Sim. 2. Considerando disposições do Código Civil sobre bens, assinale a alternativa correta. Considera-se bens móveis o solo e tudo quanto nele incorporar. Não. Não, não é móvel, é imóvel. B. Os bens de uso comum do povo destinam-se à execução de serviços públicos. Não, são os bens de uso especial. Bens dominicais são aqueles utilizados por qualquer pessoa do povo. Não, bens dominicais são aqueles que integram o patrimônio da administração pública, mas não tem uma utilização, uma destinação.
A inalienabilidade dos bens públicos recai somente sobre os bens dominicais. Bom, pode ser. Bens de uso especial destinam-se especialmente à execução de serviços públicos. Sim, a mais correta é a letra E. Por quê? Porque nessa D, a gente vai falar depende. Opa, não, está completamente errado, agora que eu percebi. A inalienabilidade dos bens públicos não recai sobre os bens dominicais. Os bens dominicais, eles são alienáveis, desde que passe pelo aquele processo administrativo do artigo 17 da Lei de Licitações. A regra é que esses bens são alienáveis. Os que são inalienáveis são os de uso comum e os de uso especial. Eles têm que ser desafetados para ser alienados. 3. Artigo 102 do Código Civil dispõe que os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Aqui acabou? Não, tá. Continua. Dispõe que os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Assinar a alternativa correta. A súmula 340 do STF dispõe que os bens dominicais e os demais bens não podem ser adquiridos por uso capião. Por enquanto está correto. Né? Por serem bens que têm existência própria. Não. Por serem bens de uso comum do povo. Não são bens de uso comum do povo. Não necessariamente. Pode ter outra destinação. Por serem classificados como bem considerados em si mesmo, nada a ver. Ocorre quando o bem do domínio privado passa para o domínio público, não. Então é a letra A. Tá mais tem mais da resposta. Vamos ver aqui, ó. Essa é a última, hein? Uhum. Bens públicos, lacuna, podem ser, lacuna, observadas as exigências da lei. Senão, a alternativa apresenta a sequência correta. Os bens públicos dominicais podem ser afetados, observados as exigências da lei. Não, alienados. Alienados. Alienados, não afetados? Não, alienado. Afetado é quando você der destinação a ele. Na verdade, poderia também. Você pode pegar um bem dominical e afetar ele a certa atividade, observando a exigência da lei. O que eu entendo que ele quer saber aqui é sobre a possibilidade de alienação. Então, eu marcaria A. Tá bom? Então é isso, Rose. Semana que vem, prova. Vocês terão 24 horas para realizar a prova. Vou fazer questões fechadas, vai ficar lá no AVA, tá bom? Tá gravando ainda, professor? Ainda. Ok. Você quer falar alguma coisa? Eu posso parar aqui. Então vou encerrar aqui, só um minutinho. Acho que a Rayane também caiu.